Muito bem, estamos de volta com o Cidade News e já estamos aqui nos estúdios com o nosso convidado de hoje. Hoje vamos ter a nossa sabatina com os candidatos a prefeito, iniciando aí a nossa jornada de cobertura para as eleições de 2024. Hoje recebendo, por definição do sorteio que realizamos na sexta-feira aqui, o candidato Carlos Iandre, do Progressistas, e representando aqui a coligação do Frentão, vai estar conversando conosco. Nós já estamos ao vivo também através do nosso Facebook e nós teremos aí durante a manhã de hoje aí 50 minutos para conversar com o Carlos Iandre sobre os assuntos pertinentes aí ao desenvolvimento de Birubá. Lembrando que todas as perguntas que serão feitas ao candidato serão a partir dos temas já definidos pela redação, que estão aqui nos envelopes aqui, né, que a gente produziu aqui, e aí a gente vai sortear aqui a pergunta do tema específico e aí dar essa passagem aí para o Carlos desenvolver aí no segundo bloco. No primeiro bloco a gente terá uma apresentação inicial, que ele terá aí 10 minutos para se apresentar e apresentar também a jornada até este momento, né? E aí depois um terceiro e último bloco das considerações finais. Temos também um bloco que será dedicado aí à participação da audiência. Então, se você estiver acompanhando a nossa live e quiser fazer alguma pergunta para o candidato, terá um momento durante a nossa transmissão que você poderá fazer essa pergunta e a gente passará a pergunta aqui diretamente do estúdio. Mas antes de passar para a sabatina, eu vou saudar aqui a nossa redação que está por aqui também para dar o seu bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes do Cidade News. Uma saudação aí ao candidato a prefeito Carlos Iandre do Frentão, que é o primeiro a participar aqui das sabatinas da Rádio Cidade FM 104.9 em um formato diferente que a gente propõe para a cobertura destas eleições, que tenha uma excelente sabatina. E lembrando que hoje, 12h30, seguimos com esse trabalho, então, recebendo o candidato a vice-prefeito do Frentão, o Alberi Bene. Muito bem, lembrando que Camargo também dando sua saudação. Vou utilizar do seu microfone aqui até eu trocar a bateria aqui, desculpe eu não. Bom dia nosso convidado, prefeito Iandre, bom dia aos companheiros, a você, Cristiano, ao Andrei, e também um bom dia especial aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo aqui, Carlos. Muito bem, dada a saudação então, lembrando que hoje então a gente tem aí no Cidade News o Carlos Iandre, no Jornal da Cidade o candidato a vice Alberi Bene, do Frentão. No dia 13 de setembro, a próxima terça-feira, a gente vai ter às 8 horas no Cidade News o candidato a prefeito Milton Santos, do PSOL, Rede, e no Jornal da Cidade a candidata a vice, a Giane. No dia 10 de setembro, na próxima terça-feira, na outra daí, teremos no Cidade News às 8 horas a candidata a prefeita Jaqueline Brignoni 20 e no Jornal da Cidade o candidato a vice Tuta Rebelato. Na segunda rodada, que começa no dia 17 de setembro, daí a gente inverte os papéis. No Cidade News a gente vai ter o candidato ao vice, Alberi Bene, e no Jornal da Cidade, às 12h30, o Carlos Iandre. No dia 24, no Cidade News, o Tuta Rebelato, e no Jornal da Cidade, a Jaqueline Brignoni 20. E no dia 1º de outubro, daí, última sabatina, no Cidade News, a candidata a vice Giane, do PSOL Rede, e no Jornal da Cidade, o candidato a prefeito, o Milton Santos, também do PSOL da Rede. Então esse é essa é a ordem definida para as entrevistas. Feito esta apresentação inicial, a gente então começa aqui a nossa sabatina, agradecendo ao Carlos Iandre, né, a sua presença aqui nos estúdios. E agora o senhor tem, então, 10 minutos aí, até 10 minutos, para o senhor fazer uma apresentação inicial aí para a nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Andrei. É uma satisfação poder ocupar esse espaço da Rádio Cidade, né? Nesse programa de grande audiência, né? É um propósito que nós, junto com o Alberi, né, estamos construindo, né? Um novo momento, né? Com novas atitudes, novos conceitos de fazer, né, de um projeto que realmente está transformando o município de Birubá, né? Nós temos a certeza que é uma caminhada hoje de nós levar nossas ideias, trazer
os nossos projetos e as nossas intenções quanto a esse futuro de 2025 a 2028, né? Reconhecendo que realmente o projeto do Frentão tem dado certo, tem o reconhecimento e tem transformado a vida das pessoas. E isso é o que nós levamos delegado. E hoje, com a força do povo, né, e junto com a nossa experiência, a nossa maturidade, e alicerçado especialmente por esse grande número de candidatos a vereadores que integram o nosso projeto, né, tanto dos progressistas, dos republicanos, dos trabalhistas e também dos trabalhadores, pessoas que se colocam à disposição junto com o Carlos Alberi para que realmente nós possamos viabilizar muitos investimentos e fortalecer principalmente a eficiência e a eficácia daqueles recursos que são produzidos por todos os setores da nossa economia. Convém salientar, e esse é o nosso propósito, né, valorizar e reconhecer as qualidades e as virtudes de todas as famílias e todas as pessoas do município de Birubá. Dizer que o cooperativismo, junto com o setor metalmecânico, ou seja, as indústrias, e com o nosso setor de comércios e serviços, e principalmente com o nosso setor agropecuário, nós realmente temos um local maravilhoso para se viver, e nós, como gestores públicos, aos quais nós estamos nos propondo, né, queremos e temos a certeza que o nosso trânsito e a nossa aproximação com todas as entidades comunitárias e principalmente a nossa ação de permanência e muito próximo das comunidades e das pessoas, das famílias, eu percebo que nosso projeto realmente tem um alicerce e um viés de atender ainda aquelas demandas que vão surgindo, né, gradativamente, e algumas que, por algumas situações ou outras, ainda o nosso projeto que vem aí dando certo, ainda não conseguiu viabilizar, né? Mas convém salientar, e as pessoas, tanto do interior como praticamente todos os bairros, têm percebido a grande trabalho, principalmente do Frentão, através de um primeiro momento com Carlos e Rogério, né? Hoje com o nosso grande mestre, né, o prefeito Abel, que continua viabilizando muitas obras no município de Birubá. Então, estamos felizes por mais uma vez poder, durante esses mais de 40 dias, um contato direto com a comunidade, estamos visitando as famílias, estamos levando uma mensagem de otimismo, de forma muito positiva, porque o nosso projeto é de harmonia. O nosso projeto é integrar a comunidade e perceber, nesses cenários e exemplos que nós temos, que dentro de uma comunidade, quanto mais houver harmonia, aproximação de todos os membros, a gente percebe que esses sim dão certo e são de pleno êxito. E é isso que nós queremos trazer para o município de Birubá, um projeto acima de siglas partidárias, um projeto que realmente possa, numa convivência muito fraterna e harmoniosa, embora com pensamentos diferentes, para que dentro desse momento de sustentabilidade e diversidade nós possamos realmente crescer como comunidade e ter cada vez mais aí um projeto voltado tanto para as mulheres, para os jovens, mas principalmente focando o bem-estar também dos nossos filhos e netos, que com certeza vão também continuar contribuindo logo ali na frente para o grande sucesso e essa caminhada exitosa do município e da comunidade de Birubá. Muito bem. O senhor concluiu o seu tempo dessa consideração inicial ainda. O senhor tem 5 minutos ainda. Que bom, né? Então, isso é importante que a gente tenha esse espaço, né? A gente perde um pouquinho a demanda de tempo, né? Eu não consegui observar o visor aí, né? Mas está legal, né? Então, nós vamos continuar essa nossa manifestação dizendo que nós temos um serviço prestado muito forte na área da educação e da saúde em Birubá. São 2 pontos que abraçam a todas as famílias e todas as pessoas, né? E é importante a gente frisar, porque às vezes paira algumas dúvidas e algumas informações, às vezes controversas, né? O município de Birubá, hoje, nós temos 671 servidores públicos. Só na área da saúde e educação, para ser mais específico, na educação, entre professores e auxiliares de ensino, nós temos 298 funcionários. E na saúde, 131 funcionários. Então, nós temos dos 671, 421 funcionários públicos atuando nessas áreas que, digamos assim,
demonstram, digamos assim, a necessidade do dia a dia. Inclusive, são investidos 57% do nosso orçamento municipal nessas duas áreas. Por isso que nós conseguimos consolidar dentro desse trabalho que vem dando certo, que tem o reconhecimento da comunidade. Nós temos, onde nem havia uma unidade básica de saúde, hoje no bairro Jardim, né? Isso conquista as nossas, né? Hoje com atendimento de médico todo dia da semana, toda a estrutura de enfermagem, né? A questão odontológica também, assim como é também no bairro Hermani, né? Onde realmente nós podemos aqui colocar os grandes avanços que nós conseguimos viabilizar para a comunidade de Birubá, onde também tem esse atendimento. E também nós temos, né, aquilo que nós sempre sonhávamos, por exemplo, no nosso primeiro distrito, em Alfredo Breno, uma unidade básica de saúde que também presta esse serviço, digamos assim, levando até próximo das famílias, das localidades, o atendimento médico todo dia, né, com toda aquela estrutura de enfermagem, onde nós, e eu tenho essa sensibilidade particular, né, por ter participado em algum momento, né, logo ali, no momento em que nós estávamos prefeito, perceber da grande profissionalização e qualificação que os nossos colaboradores da prefeitura têm, né? A excelência no atendimento, né? Que realmente fazem com que a comunidade tenha uma excelente prestação de serviço, principalmente na área de saúde. Na educação não é diferente, né? Nós temos aí, viabilizamos, né, praticamente a ampliação de todas as creches municipais, além de iniciarmos, digamos, do zero, lá no bairro Odila, onde nós compramos o terreno numa oportunidade. Agora sim foi concluído, inclusive, já temos um bom período funcionando a creche do bairro Odila, a Giz da Candes, né, Luft, né, que realmente dá esse atendimento. E convém salientar, hoje as creches funcionam os 12 meses do ano. Né? Quando nós chegamos ao governo, havia sempre uma frustração e uma dificuldade para aquelas pessoas que trabalhavam tanto na área de serviço, comércio e também nas indústrias, que no mês de janeiro, infelizmente, as creches fechavam e havia grandes dificuldades. E hoje foi viabilizado esse atendimento durante os 12 meses do ano, né? Nós temos a condição de fazer com que as famílias, tanto o pai e a mãe, possam realmente, digamos assim, com muita tranquilidade e com muita segurança aí, deixar suas crianças, inclusive por 11 horas durante o dia, né? Porque inicia às 7 horas da manhã até às 6h30 da tarde, né? 7h30 até às 6h30 da tarde, as nossas creches do município de Birubá. Então isso é muito importante, sabemos que existem ainda algumas lacunas, algumas dificuldades, e temos um projeto maravilhoso naquele terreno, ali perto do Monumento do Imigrante, que com certeza no momento que nós edificarmos aquele prédio, que vai dar sustentação de praticamente abrigar mais 200 crianças, nós sanar isso, que é uma demanda de todo dia, pois temos muitas famílias de outros municípios que vêm para Ibirubá, estão crescendo junto conosco, estão tendo a condição da sua renda, né, e estão realmente contribuindo para que Ibirubá cresça mais. Então, esses os nossos projetos, além de tantas outras ações que nós temos, né, para que nós possamos aí, como sociedade, crescer mais, com muita eficácia, digamos assim, com a participação de todos. É esse o nosso objetivo. Reconhecemos principalmente a nossa formação étnica, né, a nossa cultura, que faz com que Ibirubá seja a terra da prosperidade, com os empreendedores aí realmente se dedicando a todo momento para que possam, digamos assim, gerar mais renda e riqueza para o nosso município. Então, estamos felizes por este momento aqui, porque podemos usar esse canal para deixar a nossa mensagem positiva, de otimismo, mas principalmente de seriedade e de zelo com aquilo que é o mais sagrado, que é o recurso público, que é de toda a comunidade. Então, esse o nosso objetivo. Carlos e Alberi, junto com toda a nominata de candidatos a vereadores que se apresentam neste momento, para o pleito do dia 6 de outubro. Então, nessa introdução, mais ou menos é isso que eu coloco para a sociedade. Digo que nós estamos, digamos assim, muito vibrantes nessa eleição e com muito entusiasmo. Muito bem. Dado o período de apresentação inicial, então, a gente vai explicar a dinâmica agora desse segundo bloco aqui para a nossa audiência. Nós temos aqui vários temas do município de Ibirubá que são pertinentes. A gente vai pedir para o Carlos sortear pegar um dos temas aí para a gente apresentar, e aí a partir desse tema a gente faz a pergunta, né?
para o Carlos Iandro. Então, o tema é estrutura administrativa, né? Não sei se o André quer puxar esse tema aí para a pergunta, né? Mas é uma das questões que a gente, aqui na nossa redação, aqui discutiu bastante a questão de que estrutura administrativa, candidato, está vinculado principalmente a modelo de gestão, né? E qual é o modelo que a gestão que o senhor é o candidato à frente pretende manter ou implementar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, na questão da organização administrativa, número de secretarias, estrutura que tem, é o suficiente, ou vai se criar mais secretarias, ou vai se diminuir secretarias? Como que a prefeitura pode dar o melhor atendimento ao contribuinte, né? Que esse eu acho é o papel principal de uma gestão. O senhor tem 3 minutos para responder esta. Muito bem, Cristiano. A nossa satisfação é um assunto que nós internamente temos debatido, né? A nossa coligação, né? Carlos Alberi, tem algumas situações para que nós possamos aprimorar. E nós reconhecemos isso. A nossa estrutura é uma estrutura que vem de longa data, né? Nós tivemos uma reforma administrativa no ano de 2002, inclusive naquele momento nós participávamos do Legislativo. Foi pensado para aquele momento. Logo após, teve algumas alterações, né? Foi implantado, digamos assim, onde nós tínhamos uma Secretaria de Desenvolvimento, que inclusive englobava tanto a Secretaria de Indústria e Comércio, a Coordenadoria de Indústria e Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, e onde houve uma divisão. Mas isso realmente demonstra a grandeza do nosso município. Mas a atuação precisa, digamos assim, melhorar ainda quanto à questão, principalmente, dessas estruturas. Mas o que nós pensamos e observamos, que a estrutura pública de Birubá precisa ter capacidade, principalmente para atender as demandas, e aí nós precisamos, principalmente, estruturar as nossas equipes de equipamentos, né? E observamos uma necessidade hoje. Pelo grande crescimento urbano que nós temos dentro do nosso projeto uma ideia, e isso veio inclusive das pessoas e das pessoas que nos demandam o trabalho, de uma estrutura de equipamentos que faça o atendimento principalmente na área urbana, né? Uma estrutura de equipamentos e uma estrutura que faça o atendimento no interior do município, tanto para dentro das propriedades como nas estradas, digamos, municipais. Então, para que a gente não haja esse conflito de, eventualmente, a estrutura de equipamentos está atendendo, digamos assim, as demandas urbanas e deixando uma deficiência quanto ao atendimento do interior. Então, é isso que nós estamos observando, né? É lógico que não imaginamos na criação de secretarias, mas coordenadorias consistentes quanto à questão do atendimento urbano, ou seja, mobilidade urbana e estrutura para atendimento das indústrias, dos empreendedores, e uma outra equipe de trabalho específica para o interior do município, ou seja, tanto das estradas municipais como para dentro das propriedades, né, onde esses equipamentos poderão fazer esse trabalho concomitante, né, porque aí sim eu acredito que nós podemos continuar com uma eficiência 30 segundos. Muito forte de atendimento no interior, e esse é o objetivo, né? Nós precisamos de agilidade, mas jamais deixando de atender também as demandas do setor urbano. Enfim, a saúde e a educação, percebo talvez alguns mínimos detalhes, mas é algo que eu percebo que está funcionando, e a administração num todo. Muito bem, mais alguma pergunta em relação a este tema da redação aqui dos meus colegas de bancada? Sobre a terceirização de frota, aluguel de veículos e também a questão que envolve aí alguns seguros, qual é o plano do candidato Carlos Iandro? Olha, nós somos bem transparentes e muito claros, né? A modernidade e esse momento, digamos assim, pós-contemporâneo exige com que nós tenhamos sabedoria e principalmente percebamos, né, que em muitos momentos nós precisamos do suporte de terceiros para que a gente possa dar agilidade, possa realmente atender naquilo que é demandado dentro da necessidade das pessoas e principalmente dos empreendedores. Mas precisamos, e eu tenho isso como experiência, ter um suporte básico de equipamentos para que nós no dia a dia possamos sim fazer o trabalho e sempre contando sim em parceria com essas,
situações de prestação de serviços, né? Nós temos os microempreendedores individuais, que também são muito importantes, que em muitos momentos dão o suporte, né, como as microempresas. Então, nós temos que ter a tranquilidade de saber que a terceirização é muito positiva, precisa, sim, um sistema de fiscalização intenso para que isso realmente funcione e que dê para a comunidade realmente um resultado positivo. Então, nós temos que perceber que é um cenário de Ibirubá, é um município diferenciado em termos de demandas, em termos de crescimento, e em termos aí de exigir muito trabalho no dia a dia e, portanto, o município não pode, digamos assim, criar uma estrutura gigantesca para dar suporte a tudo isso, e por isso que nós precisamos, sim, dessa parceria, das terceirizações em muitos momentos, mas sempre dizendo que o município precisa, sim, ter uma estrutura mínima com capacidade para, no dia a dia, fazer o trabalho. E as terceirizações, com certeza, eventualmente, serão muito interessantes para que nós possamos fazer um atendimento a toda a comunidade e, principalmente, aos grandes empreendedores de Ibirubá. Tá certo. Algum em relação a esse tema, Camargo? Não, tranquilo. Muito bem. Terminado esse tema, então, da questão estrutura administrativa, pode escolher mais um envelope aí, candidato, para vermos qual a segunda pergunta aqui, o segundo tema que nós puxaremos aqui. Temas corriqueiros. Emendas impositivas. Esse também é um tema que a gente conversou bastante aqui. Esta que foi uma política, né, implementada pelo prefeito Abel Grave, atual prefeito, da sua coligação, de entregar parte do orçamento público para que os vereadores indiquem, né, para onde destinar esse recurso, né? Por mais que se tenha o argumento de que parte desse recurso vai para a saúde, acho que 50% dele vai para a saúde, né? Mas mesmo assim é uma política que acaba criando aquela relação do toma lá da cá, nosso ponto de vista. A pergunta que eu faço para o senhor é se o senhor vai continuar com essa política de entregar, por exemplo, esse ano foram 2 milhões de reais do orçamento que foram para as emendas impositivas. Se o senhor vai seguir com essa prática das emendas impositivas do município? Olha, eu percebo que no todo, pela nossa caminhada, né, a sociedade e principalmente as entidades têm, digamos assim, feito uma resposta positiva quanto a essa modalidade. É lógico que existe essa situação que o senhor colocou, né, que, digamos assim, traz um desconforto e vai trazer uma desigualdade daqui um pouco, inclusive nesse momento eleitoral, né, para aqueles que estão já no exercício da vereança, em detrimento daqueles que procuram espaço. Isso é uma política que já vem e prospera de muitos anos lá no Congresso Nacional e foi trazido até o espectro municipal. Mas eu percebo, e principalmente a manifestação de diversas entidades, né, da necessidade, pois me parece que agilizou principalmente, digamos assim, a parceria do município, através, inclusive, da manifestação do Legislativo, através dos seus vereadores, para levar recursos para tantas situações, digamos assim, que precisa, né? Nós temos aí, eu vi, inclusive, as situações culturais e étnicas em Ibirubá recebendo apoio, muitas escolinhas de futebol, né, atividades esportivas, né, que estão recebendo esse apoio, e eu percebo que, inclusive, é um canal onde o município realmente pode aproximar o recurso público, e a gente percebe a seriedade com que essas entidades que estão recebendo esse benefício estão fazendo o seu trabalho. Então, me parece que muito difícil, né, nós retroceder, porque é realmente uma ação pública que daqui um pouco o executivo, digamos assim, transferiu uma parte da sua ação a favor do Legislativo, principalmente aos vereadores. Então, é um projeto que me parece que está dando muito certo, né?
percebo aí principalmente a ocupação de muitas crianças, né, nessas escolinhas dos diversos esportes, tanto de voleibol, basquete, né, que não são as tão tradicionais e que hoje estão sendo praticadas, handebol, né, e futebol. Aí a gente vê que realmente, além das entidades culturais, né, que tem tido apoio. Eu percebo que, por exemplo, nós temos a ONG Filhos do Coração, nós temos a questão do Lar do Idoso, que está recebendo muitos recursos dessas emendas impositivas, né. Inclusive, outro dia eu estive falando com um grupo que é os Doutor Palhaços, né, que também fazem uma atividade aí, não só em Birubá, em diversos, que também estão nessa expectativa. Então, é um projeto que foi implantado, inclusive com a homologação dos próprios vereadores, né, e que realmente hoje, pelo que percebo, está dando certo e que faz com que o recurso público chegue mais próximo daquelas demandas, me parece aí, que trazem um ganho muito social, né, e principalmente aí que atende, digamos assim, nessa área do esporte, percebo, muito importante para que realmente a gente possa ter cada vez mais destaque das nossas equipes na região e no estado. Muito bem, então, alguém tem alguma outra questão em relação às emendas impositivas? Podemos partir para o próximo tema, lembrando que a gente vai seguindo neste bloco aí mais alguns minutos aí, né? E você que está acompanhando através da transmissão, já chegou uma pergunta aqui, você pode também fazer a sua pergunta aí nos comentários da nossa transmissão, tanto na Rádio Cidade quanto do Jornal Alto Jacuí, que vai ter um bloco específico aqui que a gente vai trazer as perguntas aí da nossa audiência. Pode escolher mais um envelope aí. Isso. Candidato Carlos Yandri. Bem, servidores municipais é a pauta desta pergunta agora, né, que a gente traz aqui para o Carlos Yandri responder. Eu gostaria de perguntar aos meus colegas de redação se querem contribuir com essa questão, senão a gente segue. Qual que é a proposta que o senhor apresenta para os servidores municipais de Birubá? A gente sabe que existem aqueles servidores que são concursados, né? Foi realizado um concurso público, inclusive, neste ano aí para suprir algumas vagas, mas existem ainda algumas situações que o município ainda acaba contratando emergencialmente profissionais para atender aquelas demandas, o que é uma forma, digamos, um tanto quanto emergencial, o próprio nome diz, mas que acaba sendo corriqueiro, não só aqui em Birubá, mas em muitos municípios que não fazem o concurso para determinadas vagas e acabam contratando de forma emergencial, e a cada ano isso acontece. E aí eu queria que o senhor fizesse um panorama na sua proposta, como é que vai se dar essa relação com os servidores municipais, também a questão de reposição salarial, questão aí dos benefícios dos servidores e da própria organização aí desse time que é tão importante para o serviço público. Muito bem, Cristiano e ouvintes, né? É um tema muito caro da minha parte, né? Porque assim como a estrutura de uma rádio ou de qualquer empresa, você podendo ter um relacionamento muito próximo, muito fraterno, muito, digamos assim, muito transparente e que preze pela valorização e motivação do seu quadro, com certeza o resultado do trabalho e principalmente as realizações serão muito mais exitosas. E esse sempre foi o nosso viés. A sociedade, principalmente os servidores públicos, sabem que Carlos e Alberi são parceiros desses servidores para que nós possamos aí dirimir algumas dúvidas e principalmente aprimorar alguns avanços, né, quanto aos servidores públicos. Sempre tivemos uma política, quando estava eu e Rogério, né, de valorização e reconhecimento, principalmente dos colaboradores. Mas precisamos também ser muito transparentes, que nós precisamos oportunizar qualificações, capacitações e alguns cursos para que gradativamente os nossos servidores também possam, né, de forma muito positiva, fazer o seu trabalho. Quanto à questão da valorização dos servidores, é uma política que é muito cara e nós vamos viabilizar isso. Nós, em outros momentos, passamos lá e temos hoje a maturidade de dizer
que é plenamente possível, né? Nós temos aí, e é importante esse espaço para a gente comentar, né? Foi feita uma reformulação no Vale Alimentação dentro da Prefeitura, houve algumas manifestações de servidores, acredito que sim, em parceria com o sindicato, em parceria com os servidores, nós podemos ainda fazer algumas melhorias dentro desse projeto, né? Porque me parece que, pelo que eu percebi, existem, digamos assim, não é injustiças, mas algumas situações onde nós podemos ainda melhorar ainda mais essa situação. Os servidores nos conhecem, sabem que nós, sim, vamos prezar em deixar eles motivados para que eles estejam muito entusiasmados para realizar as suas ações no dia a dia. Quanto à dificuldade de servidores e contratações emergenciais, existe, sim, essa lacuna. Nós temos, principalmente na educação, um setor muito difícil, que é a questão dos auxiliares de ensino. Nós temos hoje 118 auxiliares de ensino dentro do nosso município, mas existe realmente, digamos assim, muitos momentos em que os servidores acabam desistindo desse trabalho e há necessidade de novos concursos e, infelizmente, inclusive, em alguns momentos precisa fazer a contratação emergencial, porque as crianças só aumentam dentro das nossas creches, né? E, principalmente, essa situação de trabalhar durante 11 horas por dia, que são quase 3 turnos, né? Então, para cada funcionário, nós precisamos 1,5 para dar suporte a esse atendimento. Mas dizer que Carlos e Alberi são parceiros do quadro de servidores municipais e vão, sim, resgatar algumas situações que daqui um pouco, de uma forma ou outra, deixaram a desejar nesses últimos momentos. Então, eu quero dizer aqui que vocês têm uns parceiros e que nós juntos vamos, sim, demonstrar o quanto o setor público é capaz, com um quadro motivado e com muito entusiasmo. Certo, vamos seguindo aqui com as perguntas. Tem alguma coisa em relação aos servidores? Camargo? Não funcionou o outro lá. Eu tenho uma filha que é funcionária pública, veio de outro município para cá. E a gente conversa lá na prefeitura praticamente quase que todo dia. Até se discutia outro dia entre os funcionários, né, a questão do atestado. Tem funcionários que, principalmente as mulheres, sabe que entra em maternidade, e essas pessoas às vezes ou tem um familiar que está doente e necessita dessa pessoa cuidar, atender essa pessoa, tá? Cai fora o vale. O senhor pretende fazer alguma modificação, alguma alteração nesse sentido? Porque os bons pagam pelos ruins, né? Camargo, muito proveniente a sua questão. É isso que eu tentei deixar aqui, né? Porque exatamente essas manifestações vieram ao meu encontro, né? Me parece que algumas situações nós precisamos aprimorar, né? Porque ficou alguns gargalos onde realmente daqui um pouco se tentou fazer um parâmetro geral para todos e acabou dando alguns prejuízos para alguns servidores. E é isso que nós, como gestores, temos que reconhecer, porque existe, inclusive, digamos assim, isso traz, digamos, uma forma negativa, alguma frustração para o quadro e daqui um pouco, inclusive, esmorece no seu trabalho do dia a dia. Então, desmotiva, exatamente essa é a palavra. Então, nós precisamos rever, né? Mas eu vejo que nós vamos, sim, com muita sabedoria, com muita sensibilidade, conversar com os servidores, inclusive junto com o departamento jurídico, para que a gente encontre, digamos assim, uma forma de amenizar esse desconforto, ou seja, essa incompreensão que realmente parece que é muito clara e que nós precisamos trabalhar. Muito bem, colocada então essa questão aí dos servidores. Mais alguma questão, colegas? Vamos mais um questionamento. A gente está indo aí para os 10 minutos, para os 15 minutos finais da entrevista, e aí a gente queria também dar um tempo depois para a gente pegar a contribuição da nossa audiência. Vamos seguindo mais um pouco por aqui. Pode escolher mais um tema aí, candidato, para a gente trazer. Olha, eu acho que esse tema aqui está todo mundo interessado em discutir, né? Educação. Educação, então, é o próximo tema aqui da nossa sabatina. Lembrando que todas as perguntas aqui, os temas colocados, eles dizem respeito ao desenvolvimento do município, às políticas públicas, né? A gente não vai, com nenhum candidato aqui, entrar em questões partidárias, pessoais, nada disso. O nosso interesse é contribuir com a cidade, é contribuir com o desenvolvimento do município. Candidato,
Nessa última gestão aí, nós tivemos várias informações desencontradas sobre a avaliação do desempenho da educação municipal. E a gente sabe, olhando aí no orçamento público, né, que o investimento na educação ele é muito grande aqui em Birubá e talvez um dos maiores aí de toda a nossa região, da parte do orçamento investido na educação. E o que a gente vê é que ali na ponta, pelo menos pelos SAERS e pelos índices de dados aí que foram feitos aí pelos PROVONES, né, que o Estado faz aí também, a gente percebeu que o desempenho da educação municipal ele teve alguns problemas ali, principalmente aí nessa fase dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. E aí eu queria que o senhor trouxesse aí o que o senhor pretende ou como o senhor visualiza a educação para os próximos anos, né, e quais os desafios que Birubá precisa, né, buscar, porque a gente sabe que, por exemplo, infraestrutura, questão de uniforme escolar, né, questão de investimento nas escolas, isso faz parte e está ali colocado, né? Mas no final das contas o que conta é uma educação de qualidade, se os nossos filhos têm aquela formação necessária para depois chegarem no mercado de trabalho com essa qualificação. E aí, o que o senhor pretende fazer como prefeito para qualificar, melhorar a educação do município? Nós precisamos, não queremos aqui, de certa forma, justificar algo, né? Mas nós temos que compreender que nós passamos por um momento, digamos assim, no planeta Terra, né, onde nós tivemos a questão do Covid. E me parece que esse foi um momento que, infelizmente, né, nós tivemos aí uma dificuldade quanto também o aprendizado das nossas crianças, né, porque foi um momento, digamos assim, onde nós tivemos que nos adequar àquela realidade naquele instante. Mas o que nós temos aqui de dados, inclusive houve grande manifestação em algum momento, onde logo após foi feito mais alguns ajustes, né? Nós tivemos aí um momento em que, por exemplo, eu tenho aqui inclusive os dados, né? Conforme o IDEB, né? Nós temos no ano de 2021, nós tivemos uma média estadual de 6, né, nota 6, e Ibirubá ficou com 5,7. Né? Nós tivemos, então, no índice das séries iniciais, a média estadual 2023 em 6, e depois que teve manifestações, uma observação mais profunda da nossa avaliação, Ibirubá ficou com 6,7. Então, não são números assim, embora em algumas situações nós temos no SAEB, né, por exemplo, a média estadual 6,17, Ibirubá 6,2. Né, nas séries finais, aí sim nós tivemos alguma dificuldade, né? E nós temos aqui esses dados e precisamos compartilhar e reconhecer que, logicamente, a estrutura está trabalhando para que a gente possa aprimorar e melhorar esses nossos índices, né? Na média estadual 6,17 em 2021 e aqui 5,96. Em 2023, 6,31 e nós ficamos dentro da média estadual, que é 6,34. Mas isso nos não dá conforto, nós precisamos estar na vanguarda. E é isso que o sistema, e principalmente a nossa Secretaria de Educação, está trabalhando para melhorar esses índices, né? Mas digo que aquele momento do Covid deixou, digamos assim, algumas lacunas e algumas dificuldades de aprendizagem, principalmente das nossas crianças. Mas, paralelo a isso, o senhor já colocou, né, o município avançou com a questão dos uniformes, né, deu a possibilidade, principalmente, de um notebook para cada professora poder aprimorar e agilizar também o seu trabalho e a sua formatação nas salas de aula, né, e dizer que nós continuamos investindo em educação, né, logicamente que quando nós temos aí quase 400 funcionários, ou seja, 60% dos funcionários na área de educação, né, tanto em creches como escolas de educação básica, nós precisamos também estar em constante capacitação e qualificação desses profissionais, né? Nós temos desafios, por exemplo, que hoje são muito nos caros, né, que é a oferta de monitores e auxiliares nas escolas, ou seja, nas salas de aula, né, para acompanhar as crianças com alguma deficiência, as crianças que têm principalmente alguns transtornos globais de autismo e outros, né, que precisam de um acompanhamento específico e de qualidade para que realmente possam também ter a sua alfabetização com qualidade. Então, na área de educação, nós temos diversos desafios. Temos, sim, a parceria
principalmente da estrutura ecumênica, a comunidade católica, né? Uma escola que foi ampliada agora, que vai dar um maior conforto, maiores condições. E, além disso, aí, nós precisamos, sim, como sociedade, reconhecer que é uma das lacunas, que com a valorização e a capacitação constante dos nossos profissionais, nós, sim, vamos alcançar muito bons índices de educação em Birubá. Uma questão dos colegas? Só com relação ainda a com relação ainda a prefeito Iano, uma vez prefeito, sempre prefeito, candidato. Com relação à educação ainda, a questão das escolinhas, das creches. Se tem projeto para se construir, o senhor dizia no início do caso do Yungs, teria mais algum outro projeto, viabilização de aumentar o espaço físico para as crianças? Nós temos hoje já, né, o próprio prefeito Abel, né, que faz a administração junto com o saudoso Mário Pedres, né? Nós temos já uma creche que está em fase de conclusão lá no bairro Chácara, né, que vai dar um suporte e um prédio muito bem estruturado. E temos essa obra viabilizada aqui, que é um custo bem elevado, né, mas é centralizado, que vai dar um espaço em torno de 200 crianças aqui, próximo ao monumento, ali onde é o supermercado Jung, que tem uma área pública ali, né? Estamos em ampliação aqui no bairro Planalto, aqui próximo à emissora também, onde estão sendo edificados mais alguns espaços ali para dar o suporte, porque são creches centralizadas e as pessoas procuram muito, né? Às vezes, inclusive, tem algumas vagas mais para os bairros e tem alguma dificuldade de compreensão, às vezes, inclusive, para, digamos assim, acessar até essas creches. Então, é um trabalho constante, né? Nós ampliamos todas as creches no município de Birubá, foram ampliadas durante esse período de trabalho do Frentão, né? E que nós sabemos que realmente isso dá segurança e muita tranquilidade para as famílias no seu dia a dia, trabalhando nas nossas empresas, porque hoje, em Birubá, felizmente, há o espírito empreendedor, digamos assim, o pessoal fala aí no jargão, só não trabalha quem não quer, né? Porque as empresas estão sempre procurando mais pessoas e mais colaboradores. Muito bem. Andrei? Eu trago uma questão, Cristiano, relacionada ao esporte e que entra dentro também da pasta da educação aqui no município, é relacionada aos equipamentos esportivos, ginásios, candidato Carlos Iandre. Existe um déficit de espaços e no seu governo haverá investimento e haverá também a condição de se construir mais ginásios em Ibirubá? Olha, é importante, é um assunto que eu até tinha aqui dentro né, mas como foi falado específico em educação, né, a transformação vai continuar. O Frentão se desafia, e principalmente Carlos e Alberi, tem um projeto amplo para resgatar ainda algumas deficiências. Nós temos aqui, a comunidade, principalmente do bairro Jardim, conhece, né, um ginásio de esportes bem amplo e que precisamos aí, e nós temos dentro do nosso plano de governo, né, um anexo com a questão de sanitários, copa e cozinha, para que possa realmente, efetivamente, servir também como espaço para as atividades esportivas e automaticamente também como um centro comunitário para toda aquela região ali do bairro Jardim e Nova Jardim. Temos, assim, no projeto, a edificação de um ginásio, digamos assim, a modelo do nosso Assis de Souza Roque, bairro Planalto, lá para o bairro Hermani, né, que vai dar suporte tanto para o esporte, inclusive com isso é o sonho, nós temos alguns terrenos lá muito apropriados para isso, com arquibancada, né, para que dê um suporte esportivo para aquela região e inclusive com anexo com essa estrutura de sanitários, de copa e cozinha, porque nós precisamos daqui um pouco viabilizar um espaço só, tanto para atividade esportiva e também para daqui um pouco ser utilizado como eventos comunitários. E é isso que nós precisamos levar para essa região do bairro Hermani. É um compromisso nosso, nós assumimos compromisso, Carlos e Alberi, junto com toda a nominata de vereadores, assume compromissos e nós temos a maturidade de dizer que realmente é viável e que nós vamos viabilizar isso lá para o bairro Hermani, um bairro que cresce muito, né? Inclusive, os grandes empreendimentos imobiliários estão naquela direção, né? E agora com essa modernização da RS 506, que está em finalização, a viabilização do recapeamento asfáltico da Avenida Brasil e também lá da implantação do asfalto na Aloysio Miner, com certeza aquele bairro e aquela região do nosso município merece muita atenção por parte do setor público. Logicamente, nós temos um sonho de um grande, digamos, espaço poliesportivo, né? Uma arena esportiva, é um recurso, digamos assim, bastante grande para ser investido.
vejo, por exemplo, para minha felicidade, nesse último campeonato de salão, né, nós tivemos aqui o ginasião dando suporte, mas lotado, né? Que bom isso, né? Eu acredito ali o espaço é amplo, ainda tem um terreno público bem grande. Não sei se, né, eventualmente, talvez possamos transformar aquele espaço num espaço maior ainda, né? Eu acredito que existem algumas situações de projetos que podem nos dar sustentação muito bem centralizado, né? A gente primeiro vai esbarar na questão de um terreno e depois a questão da edificação, mas Ibirubá merece e nós vamos viabilizar aí alguma estrutura, digamos assim, ainda mais apropriada para que nós possamos realmente aí ter uma excelência quanto à questão da exploração das atividades esportivas e atividades físicas no município de Ibirubá. Muito bem. Dado esse tema da discussão, a gente sempre se esbarra, candidato, na discussão do tema da agricultura na estrada, né? Só que a estrada ela é só um elemento, né, que coloca ali. E aí a gente... Reconhecer, porque temos essa sensibilidade, essa grandeza, que em dado momento, daqui um pouco, deixamos a desejar. Né? Mas sempre num propósito, né, de, inclusive em parcerias, aí, viabilizar ao menos um trânsito que desse a condição das pessoas transitar. E hoje nós iniciamos, o Frentão iniciou a questão dos calçamentos no interior, né? Deram, num primeiro momento, muito certo, mas gradativamente os calçamentos se deterioram, né? Mas felizmente eles servem como base para um futuro asfaltamento, e é isso que está acontecendo, né? Nós já tivemos obras aqui no acesso à linha 2, que realmente aí que dá acesso ao lixão, né? O nosso aterro sanitário, um asfaltamento, agora há poucos dias lá na Boa Vista, né? Mas nós estamos num projeto de levar obras definitivas, né? E com muita agilidade e eficiência, que é a questão de levar anualmente alguns trechos de asfalto e ou PAVS para o interior, inclusive com canalização pluvial, para evitar logo ali adiante a erosão desse trabalho que é feito, né? A modelo do que é feito praticamente nas vias urbanas do município, né? Porque aí sim nós vamos ter, digamos, uma durabilidade desses investimentos, desse trabalho. Além disso, né, nós temos também um trabalho para fortalecer e fixar o homem no campo, né? Nós chegamos, por incrível que pareça, lá em 2009, né, quando nós tínhamos quase 50% das comunidades e as famílias do interior sem o saneamento básico, ou seja, água potável na sua residência. Então nós fizemos 17 redes comunitárias de água que praticamente atingiu 100% do município, e isso nos fortaleceu. Logo ali adiante veio a questão da demanda da conectividade, né, onde precisava se levar a internet até o interior. Tivemos aí a sensibilidade do setor público, através, principalmente isso já acontecendo nesse período do prefeito Abel, de, em parceria com a Coprel, levar a fibra ótica e a internet para o interior do município. Isso para que nós possamos, inclusive, fomentar a fixação, daqui a pouco, inclusive, dos jovens nas atividades. Mas temos um amplo programa, principalmente para a agricultura familiar, que é um programa que está surgindo, que é um 30 segundos, programa de aquisição de alimentos, onde vai fortalecer aquele hortigranjeiro, ou enfim, aquele que faz a agricultura de sustentabilidade, para que possa aí levar e vender os produtos tanto para o lar do idoso, para outras entidades aqui no município de Ibirubá. É um programa que está iniciando e que vai fortalecer ainda mais. Além de um programa aí de conservação de solo, para que realmente as pessoas possam aí agregar e colher muito mais. Certo. A gente poderia aprofundar ainda mais, mas a gente está aqui no nosso tempo, aqui cuidando aqui para darmos tudo certinho, cronometrado, né, para que não nos percamos aqui no nosso roteiro. E aí a gente traz aqui, então, uma contribuição de um ouvinte aqui que mandou para a gente, perguntando o seguinte, candidato:
que os auxiliares que estão saindo das creches aí, né, se vai haver uma renovação de contratos para o ano que vem, porque o senhor só pode responder isso a partir do ano que vem, caso o senhor seja eleito, né? Mas como que se dá essa relação com os auxiliares de ensino, porque hoje a grande maioria deles são contratos emergenciais, não são concursados, né? E aí sempre tem essa troca, né, que cada vez que tem que renovar contrato, tem todo aquele processo burocrático para contratar de novo e acaba ficando neste período aí as escolas infantis sem os auxiliares, e eles são fundamentais para o desenvolvimento aí das escolas infantis. É um assunto que nós já abordamos outro momento, né? A grande rotatividade que tem, principalmente dessas pessoas que ocupam esses espaços como auxiliar de ensino. Não é a grande maioria como contrato emergencial, como o senhor colocou. Eu acredito que deve ter uns 100 funcionários, né, desses 118 que são efetivos. Mas que tem sempre esse... eu não tenho exatamente esses números, mas já no período em que estava prefeito, né, realmente acontecia isso, de que dentro dessa atividade específica, né, existe eventualmente a necessidade de fazer essas contratações emergenciais através do processo seletivo. Mas, com certeza, vai precisar renovar os contratos, vai precisar, digamos assim, fazer esse processo burocrático para a contratação, porque as famílias precisam desse atendimento e as crianças um atendimento de qualidade. Senão vai haver a sobrecarga dos profissionais e isso, logicamente, daqui a um pouco pode afastar mais gente ainda, né? E onde nós temos dentro desse quadro também a participação dos professores que também dão, digamos, o suporte tanto para a pré-escola como o jardim, né, que são de 4 e 5 anos. Então, é um assunto que nós vamos sempre trabalhar, digamos assim, de forma muito delicada para que realmente as famílias possam continuar aí prospectando, digamos assim, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar através do seu trabalho. Então, percebo que felizmente, em Ibirubá, nós ainda temos uma lista de espera de algumas pessoas, famílias, né? Algumas por situações, como eu coloquei antes, né? Porque às vezes até tem a vaga lá, digamos assim, no bairro Floresta e a pessoa mora aqui no bairro Jardim. Realmente, eu compreendo, né? É compreensível, né? Que tem uma dificuldade para você, digamos aqui, se deslocar de um lado da cidade até o outro, né? Então, as pessoas ficam no aguardo para que surja uma vaga mais próximo da sua residência. E, portanto, né, nessa área nós também temos esse projeto maravilhoso que é centralizar ainda mais também esse suporte para a educação infantil, ou seja, a creche, aqui próximo ao Monumento do Imigrante. Eu digo assim, inclusive, para os auxiliares e todos os servidores públicos, que Carlos Alberi, sim, tem um plano de valorização para o servidor público, para que ele realmente, daqui um pouco, desista, digamos assim, de chegar na prefeitura e logo ali na frente, digamos assim, pedir o seu afastamento, para que ele permaneça na atividade pública e realmente possa fazer a sua contribuição para o engrandecimento do nosso município. Muito bem, a gente precisa finalizar agora aqui, estamos com 5 minutos finais aí para suas considerações finais aí, né? Teria outras perguntas aqui que a gente teria, mas a gente precisa respeitar aqui o cronograma para não estourarmos o tempo aqui. Então, candidato, o senhor tem 5 minutos aí para as suas considerações finais a partir da sabatina de hoje aí e deixar o seu recado para a nossa audiência. Tudo bem. Minha gratidão aí, Andrei, diretor da rádio, junto com o Cristiano Camargo, por esse espaço, né? Eu vejo que isto que nós estamos propondo, junto com a sociedade, né, é de grande responsabilidade. O desafio do nosso trabalho é realmente atingir a todos, né, tanto cidade como interior, nas mais diversas áreas de atuação do setor público. Precisamos reconhecer que em alguns momentos existem sim observações e frustrações, mas que nós sabemos que a transformação de Ibirubá iniciou quando o projeto do Frentão iniciou realmente a sua atuação quanto ao serviço público de Ibirubá. Muitas conquistas, a questão principalmente da pavimentação urbana. Nós hoje temos e reconhecemos, quando chegamos, tinha asfalto até onde hoje é o posto Jacaré e até a Júlio Rosa. E aí nós levamos essa pavimentação para os bairros. E assumimos, Carlos Alberi tem no seu plano de governo, de que até no final do nosso mandato, e sabemos que isso é possível, nós vamos praticamente, queremos atingir 100% das ruas da nossa cidade,
com pavimentação asfáltica e ou pavés, para que realmente todos possam perceber a mão e principalmente o retorno daquilo que eles produzem no dia a dia, que é o imposto municipal, e que nós possamos levar esse benefício. Além de, por exemplo, gargalos que nós temos, um grande parque de preservação, uma área de lazer. Nós sonhamos com o espaço que é privado, a comunidade, através de um plebiscito e outra forma, vai nos dizer que se realmente nós precisamos e vamos colocar grande parte do recurso público para adquirir daqui um pouco esse tão sonhado projeto do Potreiro do Gabe. Eu acredito que é uma das áreas muito bem localizadas para que a gente faça um amplo parque, uma área de lazer e preservação ambiental, porque isso sim vai trazer uma vanguarda para o município de Ibirubá quanto à questão da sustentabilidade. Temos outras áreas, ao exemplo dessa parte norte aqui no bairro Progresso, onde tem diversas propriedades ali, que também podem, num conjunto, formatar esse tipo de programa. Quanto à questão de infraestrutura urbana, nós precisamos e temos no plano de governo a modernização e a implantação de um amplo e moderno projeto urbanístico na área central de Ibirubá. Há 40 anos atrás, quando foi viabilizado através do saudoso prefeito Noco, né, Neri Zaileman, a General Osório, a 7 de setembro, foi algo, digamos assim, muito moderno. Mas hoje nós temos que sim construir um projeto que talvez possa melhorar e modernizar muito o nosso centro da cidade. Além de Avenida Mauá, que nós precisamos. Nós temos o pórtico de entrada, mas nós precisamos repaginar a Avenida Mauá com os passeios e calçadas modernas, para que realmente a gente perceba que nós somos, sim, um modelo para o estado do Rio Grande do Sul e para a nossa região. Então, são projetos que nós temos. A questão ambiental, desassorear o Arroio Puxiretê, desde lá da Ponte da Floresta até na RS 223, né, para que a gente possa, daqui um pouco, amenizar, se não conseguimos evitar, mas ao menos amenizar em momentos de, digamos assim, algumas situações climáticas extremas que têm acontecido em outros momentos. Então, o nosso programa de governo, ele atende a todas as áreas, né? Eu digo assim que, por exemplo, na área assistencial, nós temos aí a vontade e queremos buscar recursos para implantar um centro de convivência para as pessoas de mais idade, com piscina térmica para viabilizar a hidroginástica, e aí sim, grupos de saúde que são atendidos pela área da saúde também poderão usufruir, ou os estudantes da PAI, e todas as escolas daqui a um pouco com um espaço amplo. Então, Carlos e Alberi é um projeto acima de siglas partidárias, busca a harmonia da sociedade, reconhecendo que todos têm, sim, suas qualidades e virtudes e podem colaborar com o projeto de Carlos Alberi, que o projeto é o 11. Esse é o nosso objetivo, a nossa caminhada, e convido a todos, hoje, nosso primeiro comício, lá no Passo Bonito, né, lançamento da nossa campanha, junto com todos os candidatos a vereadores. Um grande abraço e obrigado. Que Deus continue nos abençoando e façamos de Ibirubá uma terra maravilhosa para todos nós poder fortalecer e viver. Obrigado. Muito bem. Agradecemos aqui a presença do candidato Carlos Iandri, né? Desejamos aí a ele uma boa campanha, uma boa caminhada, né? Assim como desejaremos a todos os que aqui virão, porque para nós da Rádio Cidade o mais importante é viabilizar que você, eleitor, possa aí decidir, né, com todos os argumentos e todas as ideias de todas as candidaturas disponíveis como meio de comunicação, é criar essa ponte aí para que vocês possam acessar aí as propostas de todos os candidatos. Muito obrigado pela audiência de vocês que acompanharam esse Cidade News com a Sabatina, com o Carlos Iandri hoje. Convidamos você para o Jornal da Cidade a partir das 12h30, acompanharem também a Sabatina com o candidato a vice, o Alberi Benen, e convidamos vocês a acompanharem aí todas as terças-feiras, então, né, as sabatinas aí com os candidatos a prefeito e vice de Ibirubá.